Atenção, transmissão iniciada. Você acaba de sintonizar a frequência onde o medo nunca sai do ar. Não sei bem como começar, mas essa é a história do dia, ou melhor, da noite em que quase morri. Ainda tenho pesadelos com aquela coisa, ainda ouço sons abafados e distantes, sempre que a memória insiste em retornar. Meus olhos se enchem d'água e o coração dispara, como se eu estivesse novamente lá, aprisionado naquele instante. Nunca esperei presenciar algo assim. Aliás, acho que ninguém espera. Preciso contar desde o princípio, então perdoe o rodeio. Meus avós possuíam uma casa de praia. Não era grande, mas nela vivi muitos momentos felizes. Bastavam 5 minutos de caminhada para que os pés se afundassem na areia fria. Da varanda via-se o mar e, nas noites de chuva, o som das ondas quebrando nas rochas se misturava ao estalar da madeira úmida, como se a própria casa respirasse junto ao oceano. Apesar da beleza, havia algo inquietante naquele lugar. Desde criança eu tinha pesadelos entre aquelas paredes. Mais tarde, descobri que minha mãe e meu irmão também os tinham. De dia, o ambiente era acolhedor. Luz e brisa, cheiro de mar. Mas à noite, a escuridão descia como um manto espesso. A cada sombra parecia abrigar intenções próprias. À esquerda, uma casa vazia. À direita, vizinhos que se trancavam cedo. À frente, uma outra casa de praia, quase sempre abandonada, aberta apenas em feriados e em alguns momentos que não consigo recordar. Coisas estranhas já haviam acontecido antes. Passos leves sobre a varanda, sons de mastigação, vultos que atravessavam um corredor em silêncio. Meu avô jurava ter sido empurrado no banheiro. Quando caiu, machucou as costelas e passou semanas sem conseguir respirar fundo. Enquanto viveu, reforçou as portas e as janelas. Minha mãe sonhava com uma mulher vestida de preto, parada diante do portão, segurando algo que ninguém conseguia identificar, o rosto oculto sob um véu de sombras. Eu e meu irmão também a víamos, em sonhos ou delírios noturnos, sempre acompanhada por criaturas que pareciam emergir da própria escuridão. Pelo menos acreditávamos que fosse apenas sonhos. Hoje, já não tenho certeza. Mas nada disso se compara ao que viria depois. Tudo ocorreu em 3 fins de semana, em meses distintos. Após a morte do meu avô, eu havia deixado o exército. Estava exausto, corpo pesado, a mente cansada, e aquela perda me arrancava o último alicerce. Fui morar um tempo com minha avó. A casa lhe parecia grande demais, cheia de vazios que ecoavam o nome do marido morto. Assim, uma vez por mês eu ia até a praia para cuidar do lugar, varrer, lavar, tirar o mofo da vida as paredes frias. Era uma viagem curta, apenas 60, 73 quilômetros, mas parecia atravessar muros. A paisagem mudava do concreto ao mato de forma quase imperceptível, e havia sempre um ponto, entre o asfalto e a areia, em que o ar se tornava outro, mais pesado, mais estranho. No primeiro mês, cheguei com minha namorada por volta das 6 da manhã. O céu estava cinzento e o cheiro de maresia grudava na pele. Fizemos a arrumação e cochilamos um pouco. O dia correu normal até que o entardecer trouxe algo diferente. Estávamos na sala.
quando a vi pela janela. Uma figura, não era uma sombra comum, movia-se devagar, curvada, como se o próprio Deus tivesse assumido forma e vontade. Um negrume mais denso que a noite ao redor. Passou 2 vezes diante da casa da frente. A temperatura caiu, o silêncio se prolongou, espesso, quase tangível. Fechamos portas e janelas às pressas. Ainda não eram 18 horas, mas a escuridão naquela rua parecia ter chegado horas antes do tempo. Minutos depois, o céu desabou. Relâmpagos rasgavam o firmamento e a cada clarão eu via, entre as frestas, uma silhueta. O som da chuva não trazia alívio, apenas amplificava o vazio. Cada gota no telhado parecia um aviso, distante, lembrando-nos de que estávamos sozinhos. Às 10 da noite, fui tomar banho. No meio do vapor, ouvi um estrondo. Pensei ser trovão, mas o som era irregular, próximo, pulsante. Algo pesado corria lá fora, e cada passo fazia o chão vibrar. Os cães da vizinhança começaram a latir em desespero, como se gritassem contra o próprio inferno. Um uivo se ergueu entre os latidos, longo e gutural, misto de raiva e pavor. Por quase 40 minutos ficamos imóveis, o coração batendo alto demais, o ar quase sólido nos pulmões. No dia seguinte, partimos. Contamos o ocorrido e riram de nós. Disseram que devia ser um cavalo solto, que estávamos impressionados pelo breu e pelo vento. Eu quis acreditar. No segundo mês, a moto quebrou e precisei cuidar da minha avó. Mais tarde, percebi que aquilo me salvara do pior. No terceiro mês, retornamos. Sexta e sábado transcorreram em calma, em beijo, silêncio, o barulho distante do mar. O tempo longe dali suavizaram o medo e a lembrança daquela noite tornaram-se quase um eco. Éramos ingênuos demais. No domingo, o dia nasceu frio, depois ensolarado. Café na mesa, pássaros de afiação, tudo parecia normal, até o silêncio. Não era um silêncio comum, mas uma ausência de vida. O vento cessara, os pássaros sumiram e até o mar parecia imóvel. O ar tornou-se denso, pesado, como se uma abóbora invisível houvesse descido sobre a casa, isolando-nos do mundo. Esse vazio consumiu o dia. Por volta das 3 da tarde, fomos ao chuveiro do quintal. A água morna caiu sobre a pele, mas havia um desconforto, a sensação de sermos observados. Quando desligamos o registro, o ar pareceu coagular. 4h30, com o sol ainda alto. Trancamos a casa. Tentamos conversar, ver algo na televisão, mas era como se as palavras recusassem a existir. A noite caiu arrastada, carregada de um frio úmido. Às 10, ouvi o primeiro som. Um rosnado baixo, profundo, o tipo de som que a garganta humana não é capaz de produzir. O silêncio que o seguiu foi ainda mais terrível. O corpo inteiro reagiu. Suor, frio, respiração curta, coração martelando nas costas. Meia hora depois, passos arrastados cercaram a casa. Chinelos raspando no cimento ou algo que imitava o som de chinelos. Fomos até o quarto, prendemos o ar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma corrida pesada atravessou a varanda. O impacto fez as janelas tremerem por um segundo. Jurei que se partiriam. Olhei para minha namorada, o medo em seus olhos era o reflexo do meu. Então veio o silêncio. Um silêncio que pesava como chumbo. Logo depois, começaram as batidas, leves, compassadas,
em diferentes pontos, um farejar áspero junto às janelas, respirações fortes contra as frestas. A casa inteira parecia observada por olhos invisíveis. Trocamos mensagens pelo celular, sem falar. Cada batida mudava de lugar, cozinha, quarto. Aquele parecia saber onde estávamos. Em certo momento, agarrou o portão dos fundos e o sacudiu com tanta força que o ferro gemeu como um animal ferido. E então veio o grito. Não era humano. Não parecia um animal. Era algo entre os dois. Uma mistura de metal e carne. Um som que atravessou meu corpo e me deixou gelado. Chorei sem perceber. A tormenta durou até quase 3 da manhã. Depois restou apenas o silêncio. Um silêncio que não trazia alívio. Apenas o som do próprio sangue ecoando nas veias. Ficamos imóveis até o amanhecer. Quando o sol finalmente rompeu o horizonte, a luz parecia fraca, doente, como se o próprio dia hesitasse em nascer. Saímos sem olhar para trás. A moto custou ligar, o motor engasgava, arfava como se também tivesse respirado o mesmo ar envenenado que nós. Durante todo o caminho, o silêncio entre nós era absoluto. Apenas o som do vento batendo do coração ainda descompassado. Chegamos em casa poucas horas depois. Era o mesmo dia, ironicamente, o dia do meu aniversário. À noite, um bolo simples nos esperava sobre a mesa. Cercado por meia dúzia de sorrisos, tentávamos rir, dizer coisas leves, preencher o ar com normalidade, mas eu não consegui. O medo ainda me cobria como uma segunda pele, frio, úmido, impossível de remover. Então contei o que havia acontecido. Alguns riram, outros apenas desviaram o olhar. Tentavam transformar o absurdo em piada, como se o riso pudesse expulsar o medo. Minha avó, porém, permaneceu em silêncio. Ela manteve os olhos baixos por longos segundos, o rosto imóvel, até que levantou devagar a cabeça. Havia algo diferente em seu olhar. Um brilho úmido, tenso, como se soubesse mais do que devia. Quando falou, sua voz soou rouca e trêmula. Mas cada palavra veio carregada de um peso que fez o ar da sala se tornar mais frio. Não é a primeira vez que acontece, disse enfim. A vizinha, do portão azul, contou que no mês passado ouviu barulhos vindos de nossa casa. Batidas nas portas. Alguém tentando entrar. Disse que as pancadas eram tão fortes que pareciam atravessar as paredes. Pausou, respirou fundo, os dedos tremendo sobre a mesa. Ela ligou para avisar, mas ninguém atendeu. Então chamou o filho e foram até lá. As luzes estavam todas acesas e no quintal havia marcas no chão. Marcas de garras profundas, como se algo estivesse tentando cavar a terra ao redor da casa. A voz dela vacilou, mas quando olharam de perto, as marcas desapareciam, como se o chão voltasse a se fechar sozinho. E a porta, apesar das pancadas, estava intacta. O silêncio se fez. Ninguém disse uma palavra. As risadas cessaram, como se tivessem sido arrancadas do ar. Ficamos todos imóveis, ouvindo apenas o som distante de um trovão que parecia ecoar do mar. O mesmo som que de repente reconheci, fraco, distante, o mesmo uivo metálico que atravessara aquela noite. Minha avó baixou o olhar e sussurrou quase num tom de oração. Há coisas que não querem ser lembradas, e há lugares que nunca deveriam ser deixados vazios. O silêncio que se seguiu foi sufocante, pesado, vivo,
Naquele instante compreendi. Ninguém mais duvidava. Não era imaginação. A casa ainda está lá, à beira da praia, esperando. Quem quiser, pode visitá-lo. Mas leve coragem na mala e reze para que o vento não traga de volta o som daquele grito. O sinal está sendo encerrado. Lembre-se, nem toda história termina quando acaba. Boa noite.